Haja letra pra essa moça. Nós estamos vivendo aqui no Rio de Janeiro um momento de alerta em relação às doenças transmitidas pelo Aedes aegypti, porque além da dengue, da zika, esse ano nós temos o risco de uma epidemia de chikungunya, que é uma doença que pode ser bastante debilitante. Então, o envolvimento de toda a população é extremamente necessário. E para conversar sobre isso, sobre estratégias de prevenção, nós temos aqui hoje, para aquela conversa, a Cristina Lemos, que é superintendente de Vigilância em Saúde da Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro, o Michael Gomes Correia, que é uma jovem liderança comunitária do projeto Reciclação do Morro dos Prazeres, e Guilherme Franco Neto, especialista em saúde, ambiente e sustentabilidade da presidência da Fiocruz. Todos têm responsabilidade num processo como esse, né, tanto por poder público quanto a sociedade, mas a mobilização o assunto prevenção, ele não pode parar nunca. Ao mesmo tempo que tem pessoas que querem realmente a mudança, tem pessoas que tanto faz. Por isso que eu acho que a gente tem que sempre continuar dando essa informação, se comunicando, trazendo todas as formas para se melhorar. Então a mobilização da comunidade, a mobilização dos atores públicos, a mobilização da comunidade científica, a mobilização dos produtores de tecnologias de forma integrada é essencial para que a gente supere essa realidade de hoje. A gente podia começar pensando um pouco como é que está a situação atualmente no Rio de Janeiro, né? Com o que a gente deve se preocupar? Desde o meado do ano passado até agora, a gente está num momento de baixa atividade dessas doenças, mas existe sim a possibilidade, né, como você já falou, da gente ter aí um recrudescimento e principalmente da chikungunya aqui na cidade do Rio de Janeiro. Cada pessoa se envolva no cuidado do seu ambiente, onde mora, onde vive, na sua comunidade, no seu local de trabalho também é super importante. Então é isso, a gente pensar na possibilidade de combater o nascimento do mosquito, né? Ou a proliferação dele. Fico pensando em você, que trabalha numa comunidade onde existe toda uma preocupação, né? Com esse descarte de lixo, com a limpeza daquele espaço, com essa discussão da prevenção, né, das arboviroses. Como você vê isso no seu cotidiano? A gente tem que primeiro sempre priorizar que o do mosquito não deva nascer, né? A gente tenta reeducar, na realidade, a população da comunidade para que ela se previna sobre isso, porque nós somos coautores. Então é sempre mais importante você lembrar, ficar meio que batendo naquela mesma tecla, sempre lembrando a pessoa, porque se seu vizinho faz, por que você não pode fazer também? E, geralmente a pessoa não se importa muito, deixou de se importar com o próximo. Por exemplo, eu posso saber do meu, eu já ouvi muito isso, isso nunca vai acontecer comigo. É muito complicado, essa questão de trabalhar com a humanidade das pessoas. Essa experiência do Morro dos Prazeres é uma das mais bem-sucedidas aqui no Rio de Janeiro. O que você acha que fez com que esse trabalho desse certo? Alguns moradores realmente abraçaram, vamos dizer assim, a causa e também por viver um espaço melhor. Por exemplo, você ter uma qualidade de vida melhor se você não tem um lixão do lado da sua casa. Eu acho muito importante que a gente preza muito a utilizar as crianças. Não utilizar, mas sim chamar pra gente. Porque acontece, muitos desses mutirões, algumas crianças deram a ideia. Então, por exemplo, se eu sou uma criança, eu faço um mutirão, se você está fazendo algo errado, por exemplo, despejando lixo do lado, eu vou reclamar com você. Lixo para a gente é um fator importantíssimo na questão do desenvolvimento, não só de mosquito, mas de várias doenças. Então, e a gente tem trabalhado muito com criança nas escolas, né? Todos esses conceitos para que ela leve para dentro de casa esse ensinamento, né? Então, ela com certeza é um importante agente multiplicador. Se todos adotassem, né, esse hábito de uma vez por semana, tirar 10 minutos do seu tempo para vistoriar o ambiente onde vive, né, como o Michael já colocou, o mosquito está ali, mas ele voa, ele vai para a casa do vizinho. Então, se todos tiverem a consciência de olhar o seu entorno, o seu ambiente,
a gente vai ter um resultado melhor. Às vezes as pessoas não estão alertas, né? Um ralo que esteja escondido, mas que ele fique sendo utilizado, né, para descarte de água, alguma coisa assim, a pessoa não tem o cuidado, um banheiro que não esteja sendo tão utilizado assim, aquela bandeja atrás da geladeira onde acumula a água do degelo. Então são às vezes detalhes que a gente no nosso dia a dia a gente não está alerta para essa possibilidade. Então se a gente criar esse hábito de uma vez por semana, pelo menos 10 minutinhos, a gente olhar e pensar onde pode ter um possível criadouro, com certeza vai fazer diferença. No ano passado, Paulo aderiu ao Programa de Monitoramento e Combate à Dengue em condomínios da Associação de Síndicos e Subsíndicos do Distrito Federal e Região Metropolitana e começou uma campanha entre os moradores. Foram 3 casos de dengue aqui no condomínio antes do Paulo virar o responsável por combater o Aedes aegypti. Desde então, ele e os moradores se uniram nessa tarefa. Com o trabalho coletivo, foi possível eliminar os focos do mosquito. As tampas das caixas d'água foram trocadas. As marquises do prédio também foram reformadas para garantir que o mosquito ficasse longe. Na laje, foram feitos vários pontos de escoamento para a água não ficar parada. O empenho do Paulo não é à toa. O Aedes aegypti transmite a dengue, a chikungunya e o vírus Zika, que foi apontado como responsável pelo aumento no número de casos de microcefalia em todo o Brasil. Pessoas como o Paulo são exemplo do trabalho que pode ser feito nas comunidades para evitar a proliferação do mosquito. Então, é muito importante que todos os síndicos, moradores de condomínios, donos de prédios, cuidem dos seus imóveis. Não deixem acontecer isso, não deixem a água ficar parada, porque o mosquito Aedes vem e o mosquito da Aedes ele é pequenininho, mas ele derruba muita gente. Isso que nós estamos conversando aqui é muito importante, ou seja, o envolvimento da sociedade de uma maneira, no sentido exatamente de promover a saúde, né, de defender a sua cidadania, etc., mas integrado com as políticas públicas. Se nós pudermos integrar as políticas públicas de infraestrutura, de saneamento, de habitação, enfim, um conjunto muito significativo de ações que são do Estado, não é? E isso sim vai permitir com que a gente consiga trabalhar com uma ordem diferenciada de controle sobre essa situação da proliferação do Aedes nas grandes cidades. Achei muito importante você ter citado outras políticas públicas, porque normalmente a saúde, por motivos óbvios, é protagonista, né, nessa discussão. Mas até questões como, por exemplo, a segurança, né? Nós tivemos uma época, uma solicitação de um agente comunitário de saúde do Borel para que a saúde pudesse ajudar na discussão da bomba d'água que ficava quebrada uma parte do ano, obrigando a população a usar as suas próprias caixas d'água. E nós fomos falar com a SEDAI, e ele comentou, não, mas quando a gente tem problemas de segurança aqui nessa área, a gente não consegue entrar. Então, lembrar que, por exemplo, essa é uma política essencial, né, que vai garantir justamente o acesso aos concertos, que vai garantir a circulação, né, dos agentes de vigilância em saúde, dos agentes comunitários de saúde, né, e da própria população. E nisso daí a ação integrada local, ela é chave. O mesmo grau de responsabilidade que foi imputado à sociedade, de ser o grande agente de controlador ou redutor da infestação do Aedes aegypti. Isso tem que ser feito também com os órgãos públicos e com cada agente especificamente, dele entender que existe uma necessidade de integração de ações. Aí eu acho que a gente vai dar um pulo importante e, inclusive, entender de que é muito mais por aí do que utilizando químicos que nós vamos efetivamente ter um projeto sustentável. Quando a gente pensa no trabalho da comunidade, a gente sente essa necessidade de mais solidariedade, mais generosidade, né? Às vezes, eu não tenho que cuidar só do meu ambiente, eu tenho que cuidar daquela comunidade. Se tem uma grávida naquele lugar, então, eu tenho que ter um cuidado muito mais minucioso,
Mas nas políticas públicas, a gente também precisa de humildade e de generosidade, né? Porque às vezes a gente só quer cuidar da nossa área, isso não é minha responsabilidade, isso é a responsabilidade do outro, né? Então a gente precisa também cultivar esses valores na própria política pública. Esse conceito que a OMS nos trouxe, foi construída com os países, de saúde em todas as políticas, né? Nós preferimos dizer de que é saúde com todas as políticas. Porque integra melhor, né? É relacional isso, né? Obviamente que isso vai depender de quais são os caminhos que a gente escolha para fazer com que isso ocorra. A gente vai ter uma grande reunião com todos os órgãos da prefeitura envolvidos, que possam estar envolvidos nessa luta, né? Principalmente Secretaria de Obras, Ordem Pública, Conlurb, Urbanismo. No momento de uma obra importante do governo, o que fazer com aquele entulho, quem tira, quem é a responsabilidade, o acesso da Conlurb aos locais para coleta regular de lixo, isso para a gente é fundamental. Essa junção de poder público com a comunidade foi muito importante durante o tempo, porque a gente tem uma unidade de saúde do bairro de Santa Teresa. E aí, a gente tem uma parceria muito grande com a comunidade dos Prazeres, inclusive, o projeto que a gente tem lá. Fica bem mais fácil quando a gente busca o poder público e ele aceita. Quando a gente traz para a população todas as informações de uma forma transparente, né, mostrando, olha, se aqui a gente não tiver mosquito, com certeza, mesmo que a gente tenha um doente, mas a gente não tem um mosquito que vai ser o elo transmissor para as outras pessoas, a gente vai conseguir ter um impacto e o controle da doença, né? E realmente o Lira a gente vem trabalhando e esse mês de janeiro foi o mais baixo desde 2009, então foi um resultado bastante importante, mas isso não nos deixa confortável, porque a gente tem uma média na cidade. A gente tem áreas muito baixas, com um resultado muito baixo, mas a gente tem áreas com resultado muito alto, muito, muito alto. E isso para a gente é que é importante, a gente saber direcionar aonde atuar e comunicar nessa região esse resultado que é ruim, que precisa melhorar, mas também nessa que o resultado é baixinho, que ele é bom e precisa continuar baixinho dessa forma, precisa continuar com esse bom resultado. Nós temos que ter um detalhamento no território, mas bem, por exemplo, os Prazeres têm que ter o Lira dele, né? Porque, inclusive, com a ação social que já tem ali, com a mobilização da sociedade, certamente as medidas que podem ser tomadas no Prazer têm a sua especificidade. Né? E é possível, além da avaliação da população de mosquitos, a gente avalia os depósitos predominantes em cada região. E a gente tem uma diversidade, é muito interessante isso na cidade. Tem regiões que a gente tem o lixo como principal depósito, tem regiões que a gente tem pneus, que a gente tem reservatórios de água no nível do solo, que é para uso das pessoas. Então, isso pode direcionar realmente a política pública. É sinal de que a SEDAI não está conseguindo chegar com abastecimento de água naquela localidade e a população precisa fazer ali o seu reservatório para a sua necessidade, né? O lixo, direcionar a coleta de lixo naquela localidade. Mas a gente ainda encontra muito, muito dentro de casa, são os pratinhos de planta. Impressionante, apesar de todo esse trabalho que a gente já faz há muitos anos, mas a gente ainda encontra pratinhos de planta como um principal reservatório dentro de casa e criador de mosquito. Vocês estão trazendo a relevância, né, dessa informação para o cidadão. E eu fico pensando, como que a gente poderia socializar mais essas informações do Lira? Por exemplo, será que a gente não deveria ter essas informações disponíveis, mas traduzidas para o público dentro de todas as unidades de saúde? O último Lira deu que nessa região, enfim, é a questão do lixo, são os vasinhos de planta, são as calhas, são as piscinas. Enfim, passar essa informação, por exemplo, para a mídia local. A gente vê várias comunidades com rádios comunitárias, com jornais comunitários, né, que tem, inclusive, essa habilidade de traduzir para o público, né, esses dados que são mais complexos. Né? Vocês estão pensando nisso, assim, nessa parceria com rádios comunitárias, com mídias locais, com redes sociais? Porque eu fico pensando assim, o quanto a nossa cultura está mudando em função das redes sociais. Por exemplo,
hoje em dia, se tem ameaça de chuva, eu particularmente já entro no Facebook, Centro de Operações Rio, às vezes eles estão fazendo, né, transmissões ao vivo, eu já vejo se tem chance, né, de enchente em algum lugar, enfim, eu me organizo em função disso. Então, será que o Centro de Operações Rio também não poderia ter esse tipo de, disponibilizar esse tipo de informações, né? A gente está conversando, sim, com o Centro de Operações Rio. Na semana passada, a gente já fez uma primeira reunião e a gente já vai começar a passar um mapa do Rio de Janeiro. A gente está só na organização mais tecnológica, né, dessa informação, de ter semanalmente a atualização dos mapas, desse mapa realmente do trabalho dos agentes de vigilância, que eles possam divulgar naquela área como que está o índice de infestação, o percentual de criadouros detectados naquela região. A gente já vem discutindo com eles para que eles divulguem no site deles. Tem um aspecto que tem que ser observado para a gente não ficar com a falsa impressão de proteção que quem cria as condições para eles é o homem, não é o contrário. Né? Somos nós que, vamos dizer assim, acolhemos ou trouxemos para o nosso... oferecemos todas as condições para o Aedes estar aí. O interessante, e aí você coloca uma coisa muito importante, Viviane, que é essa capacidade de que, através dos sistemas de informação e dos meios de comunicação, das redes sociais, a sociedade esteja, de fato, entendendo que essas ações todas integram a sua cidadania. Né? E aí, por isso mesmo, a necessidade da articulação com os poderes públicos, as políticas públicas, porque há uma integralidade nisso tudo. Né? Nós não podemos pensar de maneira que, bom, está aqui, está ali, está resolvido. É complexa a coisa. Essa simplificação do tratamento com a Aedes, ela é um pouco delicada, porque não é isso. É toda uma rede de possibilidades que nós temos que estar atentos a isso. Né? E daí a necessidade de, por exemplo, isso que está sendo feito com as crianças no Prazeres, e que a gente já observou isso quando um trabalho bem conduzido, junto especialmente às crianças, tem um resultado muito importante. Eu diria a mesma coisa nas redes de organização das mulheres, porque quem essencialmente fica, vamos dizer assim, nos bairros, nas localidades, ao longo do tempo, muitas vezes às 24 horas do dia, são as mulheres. Elas têm um domínio da dinâmica daquele território muito maior do que quem entra e sai, e muitas vezes fica por um período curto, depois muda, etc. Então, isso são aspectos muito, eu diria, significativos para nós entendermos, inclusive, quase que a sociologia e a arqueologia dessa montagem, dessas ações nossas. Essa ideia de que o mosquito é um transportador do vírus não está clara para a população. Eu sou professora de medicina social e levo os alunos nas unidades de saúde. E a gente costuma, antes de pensar em qualquer tipo de ação, a gente costuma conversar com as pessoas para saber o que é que elas entendem, quais são seus mitos. Então, eu sempre falo para os alunos, pergunta para os clientes se eles acham que a pessoa que teve diagnosticado dengue, ou zika, ou chikungunya, se ela precisa usar repelente. Primeiro, eles olham e falam, claro que não, ele já está doente. Aí eles começam a pensar, não. E aí entendem, né, essa questão de que aquele doente é uma fonte de vírus. Exatamente. Mas isso não está claro para a população, não está claro para os alunos e às vezes me dá a sensação de que não está claro nem para muitos profissionais. Com certeza. A gente vem discutindo isso, da importância da gente falar sobre isso. E é impressionante isso, como nós profissionais não abordamos esse aspecto de que o doente, mais até do que os outros, eles precisam usar o repelente porque ele é fonte da infecção. O mosquito vai picá-lo e aí vai transmitir para outra pessoa que não está doente. E a gente observa exatamente isso, a gente vem trabalhando isso com os profissionais, pelo menos, né, da rede municipal, nesse sentido da prescrição, né, sair com uma prescrição o uso de repelente para a pessoa que esteja doente. Ou então no próprio mosquiteiro, um cortinado, já que aquela pessoa às vezes vai ficar doente, vai ficar acamada, né? Então pelo menos ter uma proteção física. Né? A gente precisa ouvir também quais são os mitos, quais são as dúvidas. Né? Porque a gente, na saúde, tem essa tradição de levar, às vezes, coisas prontas, né? Sem entender, né, qual é a necessidade daquelas pessoas. E, sobretudo, trabalhar com o protagonismo, né, da própria população,
os próprios alunos, dos aposentados, né, da população de maneira geral. A própria configuração da cidade, o processo de urbanização, né? Nós moramos no Rio de Janeiro, que é uma cidade partida, que gera muitas desigualdades, né? Que tipo de intervenção a gente precisaria aqui na nossa cidade? É a discussão mesmo de políticas públicas, né? De organização do ambiente urbano. Fundamental isso. Para que, como a gente já falou, que o poder público tenha acesso com os seus serviços. E de planejamento também, de planejamento da cidade, exatamente. Né? De uma cidade mais justa, de uma cidade com um pouco mais de equidade, né? As nossas cidades, elas são espaços extremamente excludentes. Temos ainda grandes desigualdades, como você colocou, né? E, obviamente, que esse tema dos criadores do Aedes e tudo, ele não foge a essa lógica. Sem dúvida alguma, o risco maior, a vulnerabilidade maior vai estar exatamente aonde você tem menos preocupação do ponto de vista de estar solucionando os problemas e menos recursos, menos condições para tal. Menos compromisso. Então, acho que essa perspectiva, vamos dizer assim, generosa, altiva, né, da gente poder exatamente trabalhar com solidariedade, com entender de que olhar para o conjunto, muitas vezes, é mais importante do que a gente olhar para o nosso pedacinho, porque a solução de dengue, chikungunya, zika, eventualmente o risco de urbanização da febre amarela, ela está numa visão integrada da cidade. O número 1746, uma central geral da Prefeitura do Rio, e que tem esse assunto é um dos temas, né, da central de atendimento. Basta a pessoa ligar, não precisa nem se identificar se não quiser, e fazer ali a sua denúncia, ou informar que encontrou, tem ali, ou até mesmo carcaça de carro abandonada, entulho de obra, alguma coisa nesse sentido que possa virar um criador. Nossos agentes, eles têm até 5 dias para atender essa demanda e dar o direcionamento mais adequado, né? Teve uma situação assim que me chocou bastante, uma vez numa reunião com professores. Eles comentaram que agora cada vez é mais comum que as pessoas joguem o lixo na porta da escola, porque existe uma ideia de que ali ele vai ser recolhido mais rapidamente. Eu confesso assim que isso me fez um mal danado. O que vocês acham dessa história? Como é que a gente enfrenta isso? Por que bota na escola? Porque é um equipamento público que é claramente definido enquanto um cuidado absoluto do Estado. Então, de alguma forma, dali vão Alguém tirar, vai resolver. Né? Quer dizer, não só você tira o lixo de perto de você, que em parte é uma solução, mas eu acho que muito mais o recado estou deixando aqui na tua porta para você cuidar de alguma coisa que você não está cuidando de onde é gerado. É uma forma de protesto, vamos dizer assim, né? Que se você não está tirando aqui, que é um lugar onde você deveria passar, eu vou colocar em um lugar onde você passa. Né? É meio que um protesto, uma denúncia. Né? Claro. O nosso uso da água é predatório. O que aconteceu agora nessas grandes crises de estiagem, tanto em São Paulo, como de maneira mais crônica e mais intensa, no semiárido, é um exemplo claro de que esse é um tema fundamental de nós debatermos. A crise da água gerando uma outra crise foi quando estourou, né, as doenças, foi mais dengue mesmo no interior de São Paulo, por conta disso. E foi muito claro identificar isso, as pessoas que não tinham fornecimento correto de água, né, pelo órgão público, e aí fazendo seus reservatórios. E aqui na cidade do Rio de Janeiro a gente também detecta isso. Também pelo LIRA, a gente consegue identificar áreas da cidade, pontos da cidade onde o abastecimento de água não é regular ou nem chega ao ponto, e aí as pessoas também precisando fazer uso de reservatórios, né, para sua utilização diária. Então, esse é um tema crítico demais. E que mostra, assim, a importância fundamental da gente incluir a discussão dos determinantes socioambientais quando a gente vai abordar qualquer uma dessas arboviroses. Com certeza. Não é? Porque, às vezes, a gente fica falando, fica só concentrando no indivíduo. Né? E essa discussão, como vocês mesmos colocaram, tem que ser ampliada, né? Todos os setores têm que estar envolvidos. E a gente tem que, sobretudo, buscar novas perspectivas.